Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui novamente no Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa, estamos no Rio de Janeiro e hoje eu vou conversar com Gisele Ricobon, que é doutora em Direitos Humanos, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é também membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Gisele já esteve aqui com a gente antes, numa ótima conversa, e agora voltamos porque as coisas estão exigindo uma nova conversa com a Gisele. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, Regina. É um prazer imenso estar aqui com você de novo, né, na TV Sabiá, embora distantes, né, presencialmente, mas aí o contexto exige que a gente fique assim. De qualquer sorte, é um prazer enorme estar com você de novo. Obrigada. Eu queria começar te perguntando uma coisa, quer dizer, começar até com um trechinho de um artigo que você escreveu recentemente, depois nós vamos falar mais desse artigo, mas eu queria primeiro pensar uma frase que diz o seguinte: o pronunciamento irresponsável pela volta à normalidade poderá ter consequências semelhantes aos maiores genocídios da história. E a gente, claro, a gente está falando aqui do presidente que está fazendo loucuras, saindo à rua e conclamando as pessoas a voltarem à rua, ao trabalho e tal. Você acha que ao se comportar dessa maneira, o presidente está violando os direitos humanos? Sem sombra de dúvida, Regina, não só violando os direitos humanos, né, daquelas pessoas que ele está colocando em risco ao ter contato, né, e veja que é o direito à vida, né, porque se as pessoas são eventualmente contaminadas por estarem próximas ao presidente, elas podem ter uma consequência fatal, né, especialmente como gestor público, cometendo crime, né, contra a saúde pública, seja pela ação que ele tem irresponsável e desmedida de colocar a sociedade em risco, quanto à omissão em adotar as políticas emergenciais para que essa crise seja minimizada no Brasil, num país tão grande, tão populoso quanto o Brasil. A gente tem visto o contrário, né, Regina? Eu acho que não existe momento pior para um governo do Bolsonaro que um governo com pandemia, um governo do Bolsonaro com pandemia. Porque se ele já era incompetente, ineficaz, né, em relação a tudo que se passa na sociedade brasileira e aos seus programas de governo, que não existem, né? O programa de governo é um programa de desgoverno, né? Quer dizer, um programa que consiste só em atacar a imprensa, atacar as pessoas, em destruir o que já foi feito. Agora, numa pandemia, onde a situação é séria e gravíssima, um governo com essas características realmente pode provocar uma projeção imensa de fatalidade de pessoas no Brasil. Eu queria começar com um dado, Regina, que é a questão da subnotificação. Nós não sabemos no Brasil a quantidade de pessoas contaminadas e a quantidade de pessoas que estão falecendo em razão do coronavírus, né? O que nós temos são dados localizados de ou hospitais ou mesmo de cemitérios, né? Que demonstram que os números oficiais não estão batendo com os números que as pessoas estão colocando aí como decorrência do coronavírus. A maior parte de pessoas que estão morrendo por doenças respiratórias não fizeram o teste. Nós temos problemas, né, em relação, desde que iniciou essa pandemia no Brasil, na realização dos testes, né, porque quem fez o teste, porque veio de fora, ou não recebeu o resultado, né, do teste ainda, tem gente que fez já há mais de tempo e não recebeu o resultado, ou sequer fez o teste, mesmo tendo todos os sintomas. Então, veja, é uma total omissão em querer resolver, controlar, por total descrédito, né, e desumanidade à vida. E não é exagero falar isso, né? O presidente tem se pronunciado dizendo isso: olha, minha mãe pode morrer, as pessoas morrem, é normal que as pessoas morram. Quer dizer, ele não está compreendendo que na função que ocupa há uma responsabilidade maior em adotar medidas para que a população, né, possa ser salva dessa crise imensa. Não é, Regina, de fato não é exagero, nem histeria falar que pelas projeções matemáticas, em razão dos números que nós temos no Brasil, pode-se falar aí até 1 milhão de mortes, né? Como alguns já citaram, fazendo uma projeção. Isso significa que se as medidas de isolamento não forem sérias,
de testagem, né, e as medidas sanitárias não foram levadas a sério, realmente a gente vai ter uma consequência muito semelhante à de um genocídio, que é, enfim, como numa guerra, por exemplo, adotar uma estratégia de batalha ao inimigo que dizima todo o conjunto de uma população. Então, por analogia, dá para dizer que é uma política genocida, sem sombra de dúvida, Gi. Sem dúvida. Você acha que essa subnotificação pode ser uma coisa deliberada, uma estratégia até do governo que está dizendo que é uma gripezinha, embora o Ministério da Saúde não compactue muito com isso, mas a gente está vivendo um tempo assim meio esquizofrênico, né? Que a gente vê o presidente falando uma coisa, o ministro da Saúde fala outra, daqui a pouco o ministro da Saúde concorda um pouco com o presidente, mas nem tanto. Quer dizer, está uma confusão e eu acho que isso faz com que a população também não entenda direito para que lado ela deve ir. Mas a pergunta você acha que pode ser deliberado isso? É um governo errático, né? Em que sentido? A gente vê que o que ele diz hoje não vale para amanhã. E você citou aí essas divergências entre o ministro da Saúde e o presidente, e o ministro da Saúde foi elogiado no começo pela grande mídia, mas a gente viu quão subserviente ele é em relação ao seu chefe, né? Quer dizer, mesmo discordando do que o Bolsonaro diz, ele tenta fazer um malabarismo ali para justificar as falas do presidente. Mas eu quero lembrar também, Regina, do ministro da Justiça, né? Porque, veja, quando houve a lei, quando foi claro, em vigência a lei, né, que estabeleceu medidas para lidar com o surto de coronavírus, que o próprio presidente Bolsonaro, né, envia ao Congresso, há aí uma fala do ministro da Justiça que inclui até a possibilidade de responsabilização das pessoas que violam o isolamento. E agora, né, há uma mudança brutal, inspirado e aí mimetizado no que faz os Estados Unidos, né, em relação à volta da normalidade, a toda essa histeria da perda da capacidade econômica, e aí o ministro da Justiça se cala. Né? Quer dizer, mais uma vez a gente tem o ministro da Justiça que, no momento de crise, de grave violação de direitos humanos, onde as pessoas estão morrendo, né? Já é fatal, não apenas para o grupo de risco, a gente sabe que, dependendo do país, as consequências podem ser, inclusive, diferentes para as faixas etárias, né? Países mais pobres podem ter diferença em relação ao que está acontecendo na Itália e na Europa, por exemplo, né? O ministro da Justiça que se cala, mais uma vez. O ministro da Justiça que não se coloca, não se apresenta, por quê? Provavelmente não quer queimar o seu histórico para uma futura aí, disputa presidencial. Quer dizer, é lamentável esse governo. E aí isso demonstra que há um isolamento do presidente Bolsonaro, mesmo dentro da sua equipe, né? Um isolamento político do Bolsonaro em relação ao Congresso, que tenta estabelecer medidas que não estão em coalizão, né, em diálogo com o presidente da República, e uma disputa do presidente da República dentro da federação. Então, quer dizer, é um presidente que se isola em relação a todas as estruturas de poder que nós temos e que poderia, no momento de crise, contribuir para uma solução, né, que agora é o momento do diálogo, agora é o momento de esforço e de união. E ele é incapaz, né, quer dizer, quer aproveitar para insuflar. Quando a gente vê, Regina, essas carreatas, né, de pessoas brancas, ricas, que saem dentro do conforto dos seus carros, pedindo que o trabalhador volte, né, e se coloque em risco, a gente vê o quão racista é o nosso país, né, o quão fascista é o nosso país que legitima um governo como esse. Então não dá para tapar o sol com a peneira. Realmente, como disse o haitiano, acabou. Bolsonaro acabou. Se a gente não partir dessa realidade, realmente a gente vai ter uma consequência de gravíssima proporção no Brasil. Mas eles vão querer esconder os números, porque já estão respondendo a tua pergunta, esses esforços para uma omissão realmente. Né? Desde o início, sabia-se, pelas experiências dos países na China, né, na Coreia do Sul, na Europa, que precisava se fazer a testagem ao máximo possível para isolar. Não fizemos, né, virou comunitário o vírus, quer dizer, já não há mais possibilidade de fazer isso, e o isolamento, confinamento é a única possibilidade. Agora, até isso, ele tem se colocado violando a própria legislação que ele adotou. Então, é um governo de desculpa, de lunáticos, que age de uma forma errática, onde não se entendem, né? Não conseguem nem se compreender entre eles, imagina, em relação aos seus inimigos, os seus opositores. Você está falando de um ministro da Justiça omisso, né? No mínimo omisso, né?
está pensando no futuro, se é que vai haver algum futuro, que tipo de futuro a gente nem sabe, né? E também essa história das carreatas, das pessoas saindo, como dizia o Darcy Ribeiro, dizia que no Brasil se queima pessoas como se queimasse carvão, né, para fazer funcionar as coisas, mas esses grandes empresários, eles não vão se arriscar, eles vão ficar em casa, eles estão querendo que os trabalhadores vão para a rua para salvar a empresa deles, mas eles não vão. Tanto é que na hora que foram anunciar a carreata, pediam para as pessoas não saírem do carro. Ou seja, realmente de uma perversidade sem limites. Né? Mas eu queria te perguntar, já que estamos falando do ministro da Justiça, antes da gente ir lá para o seu artigo que eu queria comentar, eu queria te perguntar o seguinte: do ponto de vista jurídico, Gisele, o que se pode fazer em relação a um presidente que está conduzindo a população, no mínimo, para um suicídio coletivo ou para, né, mal conduzindo nesse momento de pandemia? Existe alguma coisa que a gente possa fazer do ponto de vista jurídico para parar esse presidente, para isolá-lo, para, sei lá, interceptá-lo de alguma forma, já que o impeachment é uma coisa muito demorada, é possível até que só venha depois da crise, né? Exatamente. É uma resposta difícil, porque se a gente for pensar, Regina, as instituições antes da crise já estavam frágeis, né? Nós tínhamos passado pelo processo do impeachment da presidente Dilma e desde aí a gente vê que os processos, as instituições democráticas no Brasil estão absolutamente frágeis. Por mais que eles falassem, a gente conversou disso também no último programa, né? Eles testassem essa ideia de que estamos na normalidade democrática, a gente sabe que as instituições estavam absolutamente fragilizadas por uma estrutura e um processo eleitoral que já foi cheio de problemas, viciado, né, decorrente de um golpe que tira uma presidente legitimamente eleita, né? Bom, é claro, o caminho seria, de fato, o impeachment, porque a lista de crimes de responsabilidade desse senhor é enorme, né? Não faltam motivos para justificar o impedimento de uma pessoa que atua não desde já, né? Não só agora, mas desde que iniciou o seu governo, de uma maneira errática, assintosa, como a gente está falando aqui. Agora, eu não sei, não me parece que o direito vai dar essa resposta, né? Quer dizer, existem iniciativas já tem uma liminar aqui do Estado do Rio de Janeiro proibindo que ele, né, fale publicamente contra as recomendações da OMS, sob pena de multa. Hoje eu soube que o procurador, né, que provocou essa ação também já está estabelecendo multa por conta do que ele fez ontem, domingo, né, saindo às ruas nas cidades satélites de Brasília, estimulando o povo a sair. Ele foi a supermercados, né? Quer dizer, cometendo um crime contra a saúde pública. Então, pelo direito, ele pode estar já caracterizado dentro do crime de epidemia, especialmente porque na função pública não está adotando as medidas necessárias para, enfim, barrar, né, e conter esse problema. Agora, a medida da saída política dele, enquanto responsabilidade de chefe de Estado, me parece que depende de uma coalizão política, né, das pessoas que, inclusive, o apoiavam. Você vê, Regina, a classe médica sempre apoiou o Bolsonaro. É uma das classes, claro que é difícil generalizar, mas a gente sabe que a classe médica, por exemplo, sempre foi favorável, né? Porque é uma classe elitizada também. É uma classe que enfim, é uma classe branca, né? Que foi privilegiada no acesso ao estudo. Nós sabemos das estatísticas e sabemos quantas pessoas se formam, por exemplo, quantos negros têm, né, formados, tanto no direito quanto na medicina. E mesmo a classe médica hoje está se deparando com a realidade do seu governo, o governo que ajudou a eleger, né? Então, quando percebe movimentos que colocam em risco as próprias pessoas que trabalham, né, que estão na frente de batalha, né, para conter essa epidemia, perde apoio. Então, veja, eu acredito, portanto, que o direito, né, para impedir ele dependeria de um processo mais longo, porque a gente tem que respeitar, de fato, o processo constitucional. A gente sempre prezou aqui, né, pelas garantias do processo devido, aí, no caso de impedimento. Agora, temos que forçar uma renúncia, temos que forçar politicamente que essa pessoa enfim, possa se conscientizar que não é mais possível continuar comandando o país sem dialogar, ou seja, dialogar apenas na sua família, né? Porque
as únicas pessoas que escutam são os seus filhos, e não me parece que são os mais hábeis, né, para dar qualquer tipo de opinião em qualquer situação, muito menos uma situação como essa. Falta, Regina, humanidade, espírito de humanidade, solidariedade. É um governo psicopata, né? A característica do psicopata é aquele que não consegue se colocar no lugar do outro, né? Não faz o exercício da empatia, de saber que o sofrimento pode doer, não sente as dores, né? Quando as pessoas, os empresários, né, o governo admite que há um número de mortes, que eles lavam as mãos, literalmente, né, para o problema, como não só para se conter do vírus, mas para resolver qualquer tipo de problema, eles estão demonstrando que não há qualquer empatia por aqueles que vão sofrer, né, dessa crise, e especialmente com as pessoas mais vulneráveis a essa crise. Eles querem mesmo que as pessoas morram, né? Nós não temos nesse momento que medir as palavras, né? Tem que visibilizar essa política criminosa que eles realmente estão adotando no nosso país, porque as consequências são para todos, né? Mas especialmente, Regina, especialmente para as pessoas que estão na frente do campo de batalha. E os médicos, eu acho, perceberam. Então, essa perda de apoio e legitimidade popular, tirando esses que vão para a carreata, né, que vão apoiá-los, não importa o que passe, porque aí já não é uma questão de lógica racional, né? Eu acredito que a questão a manifestação das panelas também, né, que a gente tem visto, tem demonstrado que realmente Bolsonaro acabou. Haitiano realmente fez um prenúncio aí que Bolsonaro não acabou, não tem como resolver mais. O Brasil não segue depois dessa crise com Bolsonaro. Eu não acredito nisso. Mas a saída é política. Infelizmente, ela não é jurídica, nesse caso aí. Você falou bem. Foi preciso um haitiano para dizer para ele o que todos nós, né, o lado de cá queria dizer e não conseguia. Então, foi preciso um estrangeiro. É bem simbólico isso, né? Mas eu acho que você falou em conscientização dele para achar que... Eu acho que isso não vai acontecer nunca. Eu acho que só a pressão, né, uma pressão popular, isso aí que você disse, as pessoas que apoiavam, que não apoiam mais. Eu não sei em que medida, quem é que vai poder, né, se é o Congresso, se é o Supremo, quem é que vai poder tomar essa dianteira, se houver muita pressão, porque eu acho que a consciência da renúncia não vai acontecer ali, não. Concordo. Gisele, eu queria lembrar que agora eu queria entrar naquela questão daquele seu artigo intitulado Novo Coronavírus e a Tragédia dos Comuns, Egoísmo e Caos Social no País de Bolsonaro. Você escreveu isso junto com Lucas Aguiar, que é professor da UNILA, né? E aí eu vou ler aqui um trechinho para a gente partir daí, para você me explicar o que vocês estão querendo dizer com esse artigo. Vocês dizem o seguinte: o fenômeno da tragédia dos comuns pode ocorrer em diferentes níveis, seja a partir de um indivíduo dentro de uma empresa, de um chefe de Estado ou mesmo de um país dentro de uma organização global. Basta que o interesse próprio desequilibre fatalmente o balanço ou a cooperação do sistema no qual se inclui. Mas o que ela pode explicar sobre a crise do novo coronavírus, né? Ou seja, o que é esse conceito da tragédia dos comuns? É um conceito da ecologia clássico, né? E é muito interessante, Regina, porque conversando com o professor de biologia, o professor Lucas, a gente percebe que falta uma visão interdisciplinar também da crise, né? Porque a gente tem muitas estatísticas, muitos dados sobre o quanto existe a projeção do vírus e tem as ciências humanas que tentam entender a crise social que ele provoca. Vários filósofos hoje têm discutido, por exemplo, a pandemia do capitalismo, né? Como o vírus do capitalismo afeta, na verdade, e como o meio ambiente, né, em razão desse impacto que o capitalismo tem sobre o meio ambiente, afeta também enfim, a vida das pessoas, né? Bom, e a lógica dos comuns é o conceito simples, porque se a gente vive em sociedade, é claro que para compartilhar de uma vida saudável, né, e que todos possam viver, é preciso entender que participar conscientemente do coletivo é fundamental para que se mantenha uma sociedade saudável, né? É claro que ele projeta essa teoria em situações mais
polarizados, mas a gente quis não aplicar exatamente a teoria ao que está ocorrendo, mas fazer uma alusão para que as pessoas passem a pensar na importância do espírito de solidariedade no momento de crise mundial como nós estamos vivendo. Nós estamos isolados, né? Cada um é isolado, quem pode estar isolado e protegido. Depois eu quero falar um pouco com você sobre essa questão das vulnerabilidades, né? Sobrepostas. Mas, mesmo diante dessa situação, onde a gente sabe que sair pode significar não só a minha morte, né? Como também infectar outras pessoas que vão ter a mesma consequência, tem pessoas que tiram privilégio da desgraça, né? Quer dizer, é o capitalismo lucrando em qualquer hipótese, em qualquer cenário, né? Veja, quando a bolsa sobe ou desce no contexto de crise, esses especuladores financeiros globais também tiram proveito, inclusive, da crise do coronavírus. Nós estamos falando que vai ter um impacto na economia, é verdade, mas o impacto vai ser mais sentido para quem? Quando o governo Bolsonaro, né, estimula os bancos e dá mais proteção às grandes pequenas empresas e aos trabalhadores, nós estamos vendo que o sistema de privilégio, né, que o Estado está aportando não está mexendo aí, né? Tá contribuindo para a tragédia dos comuns, porque a tragédia é uma forma de se privilegiar de forma egoísta da crise. Então, sabe, no contexto mais simples, aquele indivíduo que vende água quando falta água por um preço astronômico, né? Agora você vai procurar as máscaras, né, de proteção e as luvas, elas não existem, mas quando tem, os preços estão nas alturas. Então, aí o Estado tem que intervir para regular, né? Porque a tragédia dos comuns deixa exacerbar o egoísmo em nome do coletivo, inclusive em detrimento da sobrevivência do coletivo. Então, esse artigo é muito interessante, porque ele teve uma projeção muito interessante, porque ele alia os dois campos de conhecimento, né? Às vezes nós falamos para a bolha, né? A gente até já conversou muito com você sobre isso, quanto a gente reproduz conceitos para as pessoas que já estão convencidas. Quando a gente faz um esforço de uma análise interdisciplinar, muitas pessoas da biologia, da área das ciências exatas, começam a entender também o quanto politicamente importante a gente tentar entender. O governo recentemente estabeleceu uma medida de bolsa só para as áreas, né, de exatas no nosso país, como se ciências humanas não fossem ciência, né? E muitos da área de exatas compactuam com essa visão. Agora, para resolver o problema do capitalismo, das crises ambientais, né, o problema político da democracia, as ciências exatas não dão conta dessa realidade. Então, nós precisamos de uma análise interdisciplinar. Eu acho que o interessante desse artigo é que ele provocou uma discussão. Embora ele possa ter imprecisões aí conceituais, eu acredito que a gente não quis exatamente aplicar a teoria prática, mas mover um espírito de entender como é importante, nesse momento, a gente não participar da tragédia dos comuns, e sim de uma sociedade onde a responsabilidade individual ela se dá porque a sobrevivência de todos nós vai depender dessa atitude também empática de cada um de nós. Agora, claro, o governo atua, nosso governo brasileiro tem atuado para a promoção da catástrofe, né? Porque ele, de forma egoísta, está privilegiando aqueles que já são portadores de grandes privilégios na nossa sociedade. O que ele fez em relação aos trabalhadores é exemplo disso, né? Quer dizer, você estabelece uma medida provisória que corta metade do salário, não diz que realmente o governo vai ou não fazer, né, para compensar, e dá a suspensão, o direito de suspensão de até 4 meses. Voltou atrás, mas me parece que a volta de atrás não são de 4 meses, mas de 2 meses. Quer dizer, os trabalhadores mais vulneráveis ficarão sem nenhuma medida do governo. Aí a crise social, Regina, vai ter grandes proporções, porque poderá haver saques a mercados. E claro, se eu tiver um filho com fome, eu vou fazer o quê? Né? Então eles usam essa questão da fome contra o vírus, né, para a volta da normalidade, como um engodo, porque o Estado atuando para proteger aqueles que são mais vulneráveis consegue conter a crise. É só não privilegiar novamente aqueles que já, né, são privilegiados nesse barco aí comum que nós estamos. Então foi uma tentativa de fato, conversando e tentando entender essa crise junto com alguém que é de outra área, né, de provocar uma reflexão do quanto nós precisamos também fazer esse exercício de empatia e de compreender que, pelo menos o meio ambiente, em relação ao meio ambiente e essa discrepância do vírus numa sociedade global, é um ataque mesmo ao equilíbrio, né, que nós vemos no mundo em relação ao meio ambiente.
Por isso essa alusão é um conceito clássico da ecologia, tentando mover essas duas áreas. Foi interessante, a gente teve muita resposta positiva dessa provocação. Você tem toda a razão que quando você entra em outra área, você fala para outras pessoas além da bolha, e eu acho que isso está acontecendo muito agora, porque a gente tem biologistas falando, infeccionistas, enfim, especialistas na área, em várias áreas da medicina falando, e aí, como você disse, que é uma área que, em boa parte, apoiou o Bolsonaro e que agora pode estar ouvindo, né, porque está além da bolha das pessoas que sempre criticaram. E você tem razão também quando você fala que essa tragédia dos comuns, ela tem que se lidar com isso do modo individual, pessoal, que cada um tem que dar a sua contribuição, mas quem protege o todo é o Estado, né? Quer dizer, então a gente tem que esperar, e é disso que eu acho que se trata quando o presidente sai na rua e diz que está tudo bem, para que o Estado não tenha que, nesse momento, quer dizer, claro que isso é uma loucura, para que nesse momento o Estado não tenha que intervir, mas, e que as pessoas voltem, que a economia não pare, mas isso é um equívoco total, porque vai parar de qualquer jeito. Quer dizer, se o comerciante continuar na rua, quem é que vai comprar dele? As pessoas de bom senso vão ficar em casa, né? Então, não adianta isso. Queria te perguntar, assim, do ponto de vista pessoal, como é que está a sua vida no confinamento, no isolamento? Você tem trabalhado mais? As pessoas à sua volta têm obedecido? O que você tem observado? Eu realmente eu li um texto agora, não vou recordar de qual autor foi. Nós estamos vendo uma espécie de luto coletivo, né? E eu acho que eu estou nesse luto também, sabe, Regina? Porque é muito difícil ficar longe das pessoas que você ama, é difícil trabalhar sem olhar no olho, sem poder abraçar. Eu tenho um filho pequeno, né, de 3 anos, ele tem que ficar confinado. Quando a gente tem uma família e só sou eu e ele, quer dizer, então tudo se potencializa, mas estamos vivendo um luto, né, tentando não entrar em depressão, tentando também não ficar em pânico, e tentando ter alguma razão para poder ajudar as pessoas. Então, eu tenho estudado junto com outras pessoas, com o Instituto Joaquim Herrera Flores também, a gente tem tentado entender o que está acontecendo para também poder ajudar, né, a compreender esse nosso contexto atual. Agora, eu acho importante dizer, a maioria das pessoas da minha universidade, né, os alunos, etc., a gente tem feito isolamento. Agora, é importante a gente visualizar, e alguns filósofos têm falado isso também, e é importante a gente encerrar com pelo menos essa discussão, o quanto esse isolamento também envolve uma discussão de direitos humanos de gênero, classe e raça, né? Porque quem está podendo fazer isolamento, Regina? Nas comunidades a gente sabe que não chega água limpa. A água do Rio de Janeiro ainda é uma água contaminada. Nós não resolvemos o problema da água. A gente só se livra do vírus com acesso à água potável, né? Porque as condições de higiene têm que estar absolutamente em dia, né? Lugares onde não são possíveis ventilação, isolamento das pessoas que estão doentes, não tem como falar em controle dessa doença, né? Quer dizer, o que a gente vê na rua é triste sair caminhar quando você vai ao mercado, né? É muito triste, mas a gente vê as pessoas que estão enfrentando sem nenhum tipo de proteção. Quer dizer, nas lojas que a gente tem ido, que estão abertas, as pessoas não recebem as máscaras, não recebem as luvas. Eu perguntei para os trabalhadores, eles disseram, não, a gente não recebeu nada, né? Nenhum tipo de proteção, e serão dispensados, né? Depois da crise, se isso, enfim, com uma recessão aí, podem ser dispensados. Então, estão colocando a vida em risco para poder ter o mínimo, né, para a sua família, e não há nenhuma preocupação. Então, eu acho que a discussão, Regina, que tem sido feita por grandes filósofos, né, como será o capitalismo depois do vírus. Alguns entendem que isso vai se aprofundar, outros entendem que uma forma de socialismo tem que ser repensada, ressignificada em nome do coletivo, né? Alguns entendem que o capitalismo também se transforma e sempre beneficia os mesmos, né? Mas eu acho que essa puxada de freio no mundo, né, que ocorreu, certamente é um ponto de inflexão. Nós viveremos outro tipo de vida, né, para o bem ou para o mal.
ou o governo fica mais autoritário ou a gente se democratiza mais. É como eu falava também para o Nassif. E há muitos filósofos que entendem, de fato, que é uma oportunidade para romper, né, com esse processo desenfreado do consumo, porque a humanidade só parou porque afetou os ricos, né? Mas miséria, pobreza, morte, né, assassinato, violência, a gente sempre teve. E nunca foi, o mundo nunca parou para discutir esses grandes problemas, produto do vírus do capitalismo, né? Quer dizer, então talvez seja uma oportunidade para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade também se empoderem e se coloquem, né, para dizer que, olha, essa forma de consumo e nessa estratificação social não é mais possível manter esse sistema de privilégios, porque é um sistema de privilégios. E esses, eu insisto, as pessoas que pegaram seus carrões e foram bradar para que as pessoas voltem ao trabalho, não é para que eles voltem ao trabalho, porque não tenham prejuízos, né, da sua concentração de renda, que são pessoas que podem viver talvez até 10 anos sem renda. Agora, uma mãe de família não sobrevive a uma semana, né, com falta de renda, porque não tem poupança, não tem como recorrer. Então, a gente está no ponto de inflexão, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu só espero que toda essa crise, né, nos ensine que esse modelo realmente está esgotado e que a gente tem que caminhar para outro lado. E para isso vai ter que ter aí uma luta de interesses mesmo dessas classes que estão com o poder nas mãos e não querem, de fato, compartilhar nenhum tipo de privilégio que tem. Quando há iniciativa nesse sentido, né, elas violentamente rompem os processos democráticos para retomar as estruturas de poder, que é o que a gente tem visto aí na América Latina. Agora, que é um ponto de inflexão, não tenho dúvida. Como isso vai se ressignificar, eu espero, né, porque sempre lutei pelos direitos humanos e continuo, que para melhor, de modo inclusivo e que possa distribuir, né, o conjunto de igualdades aí, de vida, né, de uma vida digna para todos. Espero que sim, mas vamos ver o que nos aguarda, né? Isso é uma questão que todo mundo está falando, né? Que esse freio de arrumação veio numa hora em que se caminhava freneticamente para a extrema-direita e para a perda dos direitos e para a desumanidade das pessoas, e que talvez tenha vindo nessa hora, nesse momento, para dar uma arrumada nisso. Vamos ver, vamos ter esperança de que tenha vindo para a gente depois tentar construir um mundo melhor. Gisele, eu te agradeço muitíssimo a tua participação aqui na Estação Sabiá, na TV 247, e a gente vai te procurar outras vezes, porque é sempre muito importante falar com você. Tá bom? Um abraço grande. Obrigada a todos que participaram aqui dessa conversa muito boa com a Gisele Ricobon. Obrigada, Gil.